Teilhard Chardin, o fenômeno humano, a pré-vida. O estofo do universo. Deslocar um objeto para trás no passado equivale a reduzi-lo a seus mais simples elementos, seguidas tão longe quanto possível na direção das suas origens. As últimas fibras do composto humano vão confundir-se aos nossos olhos com o próprio estofo do universo. Estofo é estofado, né? É a matéria primordial do universo, o jeito do universo se manifestar, né? Significa isso tudo. O estofo do universo, resíduo último das análises cada vez mais aprofundadas da ciência. Para saber descrevê-lo dignamente, não tive com aquele contato direto, a ciência familiar, que estabelece toda a diferença entre o homem que lê e o homem que experimenta. E eu sei também o perigo que existe em adotar como materiais de uma construção que se desejaria duradoura hipóteses que, na própria mente daqueles que as propõem, não deve durar mais do que uma manhã. Em grande parte, as representações do átomo atualmente admitidas são, entre as mãos do sábio, um simples meio gráfico transitório para operar o agrupamento e verificar a não contradição dos efeitos, cada vez mais numerosos que manifesta a matéria. Efeitos muitos dos quais, além disso, não tem ainda nenhum prolongamento reconhecível no homem, e até hoje não tem esse sentido da visão do átomo, né, dos átomos. Se conhece pelos seus efeitos. Naturalista mais do que físico, evitaria naturalmente alongar-me e apoiar-me indevidamente sobre estas arquiteturas complicadas e frágeis. Em compensação, sob a variedade das teorias que se vão sucessivamente ultrapassando, surge um certo número de caracteres que reaparecem obrigatoriamente em qualquer das explicações propostas do universo. E desta imposição definitiva, na medida em que ela exprime condições inerentes a qualquer transformação natural e mesmo viva, que deve necessariamente partir e pode decentemente falar o naturalista empenhado no estudo geral do fenômeno. A matéria elementar. Observado sob este ângulo especial e tomado de começo no estado elementar, entendo com isso, num momento, num ponto e sob um volume qualquer, o estofo das coisas tangíveis revela-se-nos com uma insistência crescente, radicalmente particular, essencialmente ligado, porém, e enfim prodigiosamente ativo. Pluralidade, unidade, energia. As três faces da matéria. Pluralidade, em primeiro lugar. A atomicidade profunda do universo aflora sob uma forma visível no terreno da experiência vulgar. Exprime-se nas gotas de chuva e na areia das praias. Prolonga-se na multidão dos seres vivos e dos astros, e até se decifra na cinza dos mortos. O homem não teve necessidade do microscópico nem da análise eletrônica para suspeitar que vivia rodeado de poeira e por ela sustido. Mas para contar e descrever os grãos dessa poeira, era preciso nada menos que a paciente sagacidade da ciência moderna. Os átomos de Epicuro eram inertes e insecáveis, e os mundos ínfimos de Pascal ainda podiam ter seus cirons. Nós, cirons, aqui,
Ciron, animálculo que vive nos alimentos, nos detritos. Vermes, né? Nós já ultrapassamos e muito, em certeza e precisão, este estágio da adivinhação instintiva ou genial, ilimitada em degradação, semelhante a essas minúsculas carapaças de diatomáceas, cujo desenho se resolve quase indefinidamente, mediante aumentos cada vez maiores no novo desenho. Cada unidade mais pequena de matéria tende a reduzir-se pela análise dos nossos físicos a algo de mais finamente granulado que ela própria. E a cada novo degrau assim descido, para a minoração no maior número, renova-se e espuma-se a figura total do mundo. Passado um certo grau de profundidade de diluição, as mais familiares propriedades do nosso corpo, luz, cor, calor, impenetrabilidade, perdem todo sentido. De fato, a nossa experiência sensível condensa-se e flutua sobre um enxame de indefinível. Vertiginoso em número e em pequenez, o substrato do universo tangível vai se desagregando sem limites para baixo. Ora, quanto mais clivamos, dividimos e pulverizamos, espalhamos artificialmente a matéria, mais essa nos deixa ver a sua fundamental unidade. Na sua forma mais imperfeita, porém, mais simples de imaginar, essa unidade exprime-se numa espantosa semelhança dos elementos encontrados. Moléculas, átomos, elétrons, estas minúsculas entidades, qualquer que seja a sua ordem de grandeza e o seu nome, manifestam, pelo menos à distância que as observamos, uma perfeita identidade de massa e de comportamento. Nas suas dimensões e operações aparecem espantosamente calibradas e monótonas, como se todas as irisões superficiais que encantam as nossas vidas tendessem a apagar-se em profundidade, como se o estofo de todo o estofo se reduzisse a uma simples e única forma de substância. Unidade de homogeneidade, pois. Acharíamos natural que se atribuísse aos corpúsculos cósmicos um raio de ação individual tão limitado com suas próprias dimensões. E acrescentamos nós, unidade coletiva, os inumeráveis focos que partilham entre si de um dado volume de matéria, nem por isso são independentes uns dos outros. Algo os liga mutuamente e os torna solitários e solidários. Longe de se comportar-se como um receptáculo inerte, o espaço preenchido pela sua multidão age sobre ela à maneira de um meio ativo de direção e de transmissão, no seio do qual a sua pluralidade se organiza. Simplesmente adicionados ou justapostos, os átomos não constituem ainda matéria, engloba-os e cimenta-os uma misteriosa identidade contra a qual o nosso espírito embate finalmente é forçado a ceder. A esfera acima do centro, dos centros, e envolvendo-os. No decurso desta página, a cada nova fase da antropogênese, encontrar-nos-emos perante a inimaginável realidade de ligações coletivas e com ela teremos de lidar incessantemente até chegarmos a reconhecer e a definir sua verdadeira natureza. Limitemos no momento a englobá-las sob o nome empírico que a ciência dá a seu princípio comum inicial, a energia. A energia, a terceira face da matéria. Com essa palavra que traduz o sentido psicológico do esforço da física, sentido psicológico do esforço, a física introduziu a expressão precisa de uma capacidade de ação
ou mais exatamente de interação. A energia é a medida do que passa de um átomo a outro no decurso de suas transformações. Poder de ligação, mas também porque o átomo parece enriquecer-se ou esgotar-se durante o intercâmbio, valor de construção. Do ponto de vista energético, renovado pelos fenômenos de radioatividade, os corpúsculos materiais podem agora ser tratados como os reservatórios próprios de uma potência concentrada, jamais apreendida de fato no seu estado puro, mas sempre mais ou menos granulada. A energia representa atualmente para a ciência a forma mais primitiva do esforço universal, donde uma tendência instintiva das nossas imaginações é considerá-la como uma espécie de fluxo homogêneo primordial, do qual tudo o que existe de figurado no mundo não seria mais do que fugitivos turbilhões. Deste ponto de vista, o universo encontraria sua consistência e sua unidade final no termo da sua decomposição. Ele se decomporia tudo, mas ele aguenta-se pela parte de baixo, aguentar-se-ia pela parte de baixo. Tenhamos em mente as verificações e as medições indiscutíveis da física, mas evitemos apegar-nos à perspectiva de equilíbrio final que elas parecem sugerir. Uma observação mais completa dos movimentos do mundo nos obrigará pouco a pouco a invertê-la, isto é, descobrir que se as coisas se aguentam, é unicamente a força da complexidade pela parte de cima, a matéria total. Consideramos aqui a matéria em si, isto é, nas suas qualidades e sob um volume qualquer, como se não fosse lícito destacar dela um fragmento e estudar a parte do resto, esta amostra. É a altura de observar que este processo é puro artifício do espírito. Encarado na sua realidade física concreta, o esforço do universo não se pode rasgar, mas, espécie de átomo gigantesco, é ele tomado na sua totalidade que compõe. Afora o pensamento, onde ele se centra e concentra no outro extremo. O único real, insecável. A história e o lugar da consciência do mundo permanecem incompreensíveis para quem não tenha visto previamente que o cosmos em que o homem se encontra implicado constitui, pela sua integridade inatacável do seu conjunto, um sistema, um totum, um quantum. Um sistema pela sua multiplicidade, um totum pela sua unidade, um quantum pela sua energia, todos três, aliás, no interior de um contorno ilimitado. O sistema. No sistema, no mundo, é imediatamente perceptível para qualquer observador da natureza. A ordenação das partes do universo tem sempre sido motivo de deslumbramento. Quanto mais longe e profundamente penetramos na matéria, graças a meios cada vez mais poderosos, mais nos confunde a interligação das suas partes. O totum. Se consideramos mais atentamente este bloco, depressa descobrimos algo mais do que uma simples trama de ligações. O todo é maior que a parte. Nós já falamos. Quem diz tecido, rede, pensa logo no entrelaçamento homogêneo de unidades semelhantes, que é talvez impossível seccionar, mas de que basta ter reconhecido o elemento e definido a lei para dominar o conjunto e imaginar a sequência por repetição, cristal ou arabesco. O quanto, e agora, se a unidade natural de espaço concreta se confunde realmente com a totalidade do próprio espaço, é em relação ao espaço inteiro que devemos tentar definir
a energia. Isso nos leva a duas conclusões. A primeira é que o raio da ação própria de cada elemento cósmico deve ser legitimamente prolongado até os últimos limites do mundo. Tudo influencia todos, pois que o átomo, dizíamos acima, é naturalmente coextensível a qualquer parte em que o sistema, e dado por outro lado, como acabamos de ver, não há senão espaço universal, temos de admitir que essa imensidade que representa o domínio da ação comum a todos os átomos. Cada um tem por volume o próprio volume do universo. Pois o todo, uma vez que existe, deve exprimir-se numa capacidade global de ação, cuja resultante parcial encontramos, aliás, em cada um de nós. Somos assim levados a encarar e a conceber uma medida dinâmica do mundo. Então, essa é a nossa visão de mundo, que nós fazemos parte de um todo maior e nós sempre procuramos isso para além da nossa imediatez individual, egoísta, interesseira, imediata, né, instintiva. Né? Para além disso, existe a consciência, e a consciência é que reconhece esse todo. Os animais, eles são treinados e podem passar a reconhecer o todo, mas eles não manifestam pensar nesse todo, e o homem pensa. Boa noite. Bom fim de semana.